certamente a gente vai começar a tarde de uma forma diferente depois dessa experiência com a Pretarde, com essa conexão, né, São Paulo-Índia, por meio do Alex e de todo o nosso time do CJE, Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp. Eu desejo a você um excelente início de tarde, né, que está chegando aqui também. Bem-vindo, bem-vinda, quem esteve conosco e acompanhou toda essa experiência. Começamos com o primeiro painel de 6 e daqui a pouco a gente tem mais um sobre tecnologia e inclusão. Primeiro falamos de esporte como uma ferramenta que vai muito além do marketing. Então, antes de chamar o próximo painel, quero convidar você para assistir a um vídeo das atletas do SESI. Rodou! O esporte teve um efeito transformador na minha vida. Eu adquiri minha deficiência por um acidente de trabalho. As primeiras mensagens que a gente tem de quando a gente se torna deficiente é de que o mundo acabou, né? Que jeito que você vai correr, cara? Você é um cara amputado, né? Eu comecei a praticar o esporte de judô com 8 anos de idade. E eu venho de uma família bem pobre. Meu pai saiu de casa quando eu tinha 4 anos de idade. Ficou eu e meus mais 3 irmãos. E minha mãe, ela trabalha até hoje no mesmo emprego de empregada doméstica. Todas as competições, elas exigem uma taxa de inscrição. O meu único jeito foi juntar latinhas. Comecei a juntar latinhas e pedi pra minha mãe fazer bolos de pote para que eu vendesse. Tinha um campeonato e eu conversei com uma professora para mim poder participar. Aí eu já tinha virado uma deficiente visual. E eu comecei a treinar na corrida e até que eu ganhei um campeonato. SESI foi uma nova família, assim, para incentivar a gente. Foi mesmo. Que o SESI que acho que deixou minha filha assim. Ela já era animada, mas ela entrando no SESI... Desde criança eu tive acima do peso. Eu comecei a pensar em mudar quando eu vi que não aguentava mais ser motivo de chacota. E nisso foi que, em 2015, eu voltei pro SESI. Nas vindas ao balneário, em frente, tem a arena de luta. Foi aí que eu comecei a ver os atletas treinando e pedi pra minha mãe me inscrever como no programa Atleta do Futuro. E foi aí que começou tudo. Fui participar em uma competição em 2018. Eu consegui a medalha de 3º lugar. Toda final de competição, a gente se reúne a galera inteira pra pegar a medalha e tirar uma foto, sabe, com o pessoal. E eu lembro que eu fui pegar essa medalha e a medalha tinha sido roubada. Aí eu comecei a chorar porque foi uma competição super dura. E aí a Laislaine, que também faz parte do judô da equipe até hoje, ela tinha lutado 3 categorias e ela tinha medalhado nas 3 categorias. E ela me presenteou com uma medalha dela. Acho que eu nunca tinha recebido um presente daquele. Eu tenho essa medalha até hoje, ela fica no lugar mais alto da minha estante, representando uma medalha mais importante da minha vida. Recentemente, assim, eu tava em um colégio do SESI que um jovem me chamou muita atenção, um garoto do ensino médio. E no final, os jovens saíram da sala, esse jovem passou por mim e depois voltou. E ele disse assim, olha, a minha mãe fala sempre pra mim que eu preciso ser alguém na vida. Mas, Renato, eu não sei o que eu quero ser. E o que eu falo pra um cara desse? E eu fiquei muito emocionado. Foi um dia incrível, assim, que a pedagogia do exemplo fez mais sentido pra mim. Sempre fez muito sentido, mas fez mais sentido pra mim. Tem muitas histórias do Daniel. Da seletiva do ano passado, que ele se esforçou muito e na hora da seletiva ele perdeu a vaga. Ele ficou em 2º lugar, ele não poderia representar o SESI. Aí eu fui conversar com ele e ele falou pra mim que tinha chegado cansado porque ele tinha vindo a pé. E aí eu comprei uma bicicleta pro Daniel, pra ele poder ir treinar e ter uma chance igual que os outros atletas. Eu acredito que o SESI vai deixar uma grande marca na minha vida, porque depois que eu entrei lá, as coisas mudaram. Eu me senti mais inclusa e eu senti que eu tinha um papel ali dentro.
isso também foi bem importante para mim. A minha técnica, a Rafaela, ela viu isso em mim, viu que podia ser mais do que só um aluno PAF. O meu sonho é em 2028 estar participando das Olimpíadas 2028. Meu sonho é chegar numa Paralimpíada e ter a oportunidade de contar a minha história para as pessoas e mostrar que elas são possíveis, mesmo tendo deficiência ou não tendo. Eu tenho a clareza dentro de mim, assim, que o Paulo Scaff, ele acredita no esporte. De alguma forma, o SESI me encontrou num momento de angústia, dizendo para mim, Renato, você tem potencial, você pode sim ser um grande atleta. Eu sou um exemplo que persisti, eu sou um exemplo que não desisti da vida, do esporte. O primeiro passo é você acreditar em si mesmo e as outras coisas vão ser acrescentadas. Espetacular, né? Quanto aprendizado por meio do esporte, o que a gente viveu acompanhando os Jogos de Tóquio, o que a gente vai acompanhar nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Então, realmente é um aprendizado para o nosso dia a dia, né? E eu posso dizer com tranquilidade, porque acompanho o trabalho do SESI, é excepcional como formação de pessoas. Só para lembrar que a Ana Marcela Cunha, né, da maratona aquática, que foi ouro agora nos Jogos de Tóquio, passou pelo SESI, foi atleta. Ele e o Fernando Pocente, é bom dizer também, o técnico campeão olímpico, né, um excelente profissional. Etienne Medeiros, atual atleta do SESI, uma das principais nadadoras desse país e do mundo que esteve nos Jogos de Tóquio. Então, assim, só para dizer rapidamente, né, eu estou enaltecendo as mulheres porque elas vêm aí com toda a força e uma delas eu tenho contato mais próximo, as outras eu acompanho o trabalho, enfim, excelentes profissionais e que transformam não só nas suas respectivas ativações ou atuações no esporte, como na sociedade, nas comunidades às quais elas representam. Então, transcende, né? Vai muito além do que a prática esportiva em si. Então, quero chamar para esse painel aí excepcional, o esporte como ferramenta de inclusão, a Maíra Chitara Bueno, Glorinha e a Aline Silva. A Maíra é lutadora de UFC, se tornou profissional em 2015 e hoje é considerada uma das promessas. Na verdade, já é uma realidade aí, né? Possui 8 lutas profissionais na carreira e com um recorde de 7 vitórias. A Glorinha também é lutadora de UFC, começou no mundo das lutas em uma academia de artes marciais e se tornou profissional em 2017. Também aí com longa jornada pela frente, possui 8 lutas profissionais na carreira. E a Aline Silva, atleta do SESI São Paulo, uma das principais referências do wrestling, luta olímpica, como a gente conhece mais, melhor resultado da história, né, do país. Ela tem campeonatos pan-americanos, aí conquistas, 4 medalhas, em especial quero frisar aqui uma medalha inédita em campeonato mundial, a prata, e um trabalho que também vai além da atuação dela no SESI, que se relaciona, que é o Me Empodera, é uma instituição que forma meninas, né, mulheres, no universo da educação, da formação, por meio da luta. Então, de fato, aí eu acho que vai ser um painel muito empolgante e quem vai mediar é o meu colega aqui no CJE, diretor-membro no Comitê de Jovens Empreendedores da Fiesp, o Ivan Jatobá. Então já estou jogando junto com vocês, tenho certeza que a minha audiência também, a nossa, né? E que vocês tenham um excelente painel. Ivan, contigo. Legal. Fala, Beth, tudo bem? Primeiramente, boa tarde aí todo mundo que está online. Meu nome é Ivan Jatobá, sou um dos diretores aqui, membros do CJE. Estou muito feliz, mais uma vez, de estar participando desse painel, na verdade, desse festival, sendo que esse painel é um painel muito especial para mim. É um painel que vai falar de esportes, inclusão através do esporte, com 3 super atletas, que eu gostaria de dar uma introdução aqui rápida. Ao meu lado direito, Maíra Chitara, lutadora do UFC. Ao meu lado esquerdo, legal, dá um oi para a galera, Glorinha. Oi, Chitara. Oi, galera, prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Ivan. Legal.
E do meu lado esquerdo aqui, Glorinha de Paula, também atleta do UFC. Fala um pouquinho aí, Glorinha. Boa tarde, galera. Prazer estar aqui com vocês. Legal. E online, a Super Aline, nossa atleta olímpica, e do SESI aqui da casa também. Tá conseguindo ouvir a gente aí, Aline? Tô ouvindo, sim. Tava no mudo, deu tempo aí de tirar. Obrigada, gente, pelo convite. É um prazer assistir no evento hoje. Legal, o prazer é todo nosso. Vamos rodar então um vídeo de apresentação para vocês conhecerem um pouquinho mais aí do trabalho delas, do sucesso, e depois a gente entra aí com uma série de perguntas. Vou dar uma provocadinha aqui nelas com algumas coisas que eu preparei. E é isso. Competir por uma vaga dessa tão importante, né, representando o Brasil, chega até a emocionar. Fala um pouquinho pra gente como foi essa experiência, o que você sentiu, como que você superou, né, como você mostrou na sua história, que você pode ter vindo, né, de um lugar menor, só que você não é menor do que ninguém, né? Pelo contrário, você foi lá para Las Vegas, ganhou a sua luta, hoje é uma das contratadas do UFC e tá prestes aí a fazer, eu acho, talvez a maior luta aí da tua vida. Conta pra gente um pouquinho aí dessa trajetória. Eu me emocionei vendo isso agora. Tinha muito tempo que eu não assistia e realmente foi uma acho que foi a luta mais especial da minha vida, da minha carreira até hoje. Não pelo fato de eu ter assinado com o UFC, claro que é uma coisa muito importante, mas pelo fato de que eu antes de aparecer essa oportunidade, eu tinha desistido de lutar, eu já não ia mais lutar. Porque a gente sabe que ser atleta no Brasil hoje é uma das coisas, é muito complicado, assim. A gente, infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, é o país do futebol, né? E os outros esportes não são muito bem vistos no Brasil. Então, quando eu recebi esse convite de participar do The Night, eu já tinha desistido. Eu tinha falado para minha família, eu tinha falado para a Glória, olha, a partir de agora eu vou estudar, vou fazer outra coisa, porque ser atleta não é para mim. E aí apareceu essa chance de lutar no Dana White, Contender Series, e nossa, mudou toda a minha vida. Mudou todo o percurso, assim, a gente treinou bastante, se empenhou bastante, dieta, treinamento pesado, para chegar lá e aparecer. Foi muito interessante. Fantástico, eu tenho certeza que foi algo marcante, interessante isso, a gente vai conversar agora, daqui a pouco aí sobre essa desistência, essa volta sua, fazendo até um paralelo com a nossa vida de empreendedor, eu tenho certeza que vai render bastante esse assunto também. Então aqui do meu lado esquerdo está a Glorinha, Glorinha de Paula também entrou através do Contender, uma luta também muito legal, especial. Ela estava com a luta marcada, contando um pouquinho da curiosidade, estava com a luta marcada, chegou em Las Vegas, testou positivo para Covid, teve que esperar uma porção de dias, 2 semanas, eu acho que para a luta novamente. E quem é atleta e quem acompanha sabe que a preparação e os dias são algo muito importante para a gente. Então, vamos passar um videozinho da Glorinha e depois a gente comenta um pouquinho mais. Essa eu tava lá, então eu posso dizer também que emocionante que foi, viu, Glorinha? É um momento marcante, né, na carreira, acho que de todo atleta chegar, né, como você chegou. Então, fala um pouquinho pra gente. Não, com certeza, é uma emoção muito gostosa de reviver isso. E como você disse, foi um perrengue assim para chegar no Contender, né? Era para eu ter entrado no UFC no ano anterior e aí acabou não dando certo. Aí veio a pandemia e foi adiando cada vez mais minha luta. Eu não sabia se ia acontecer, mas em nenhum momento eu desisti. Ainda a gente chegou em Las Vegas para a luta, testei positivo, ainda esperamos mais, mas em nenhum momento eu acho que o que me fortaleceu mais foi a minha vontade. Eu queria muito isso, então em nenhum momento eu desisti para chegar ali. Legal, verdade. Eu lembro dos dias assim, foi tão marcante, né? Tudo que foi passado ali na semana, a gente dentro do quarto, vocês treinando, e realmente foi uma superação grande, e o resultado
tá aí, né? Todo esforço será recompensado. Exatamente. Acho que... Meio clichê, mas é verdade, né? Exatamente. Eu acho que é justamente isso. Você acredita numa coisa e batalha até chegar lá. Verdade, verdade. Bom, e agora vamos... A Aline tá aí? Tá na escuta aí? Meu nome é Silva, eu sou atleta olímpica de luta olímpica, a única medalhista mundiais do Brasil. Foi o projeto do SESI que me trouxe de novo para o sonho olímpico. Por onde eu ando, por mais que não é sutil mais o reconhecimento, tem foto minha pelo CAT inteiro. Dentro do SESI eu me sinto como eu gostaria de me sentir fora. Só a medalha para mim não significa nada se eu não puder fazer algo com isso. O meu plano de ação acabou sendo o meu projeto hoje, o Me Empodera. A gente ofereceu aulas de inglês e de luta só para meninas. Todas as minhas meninas e que todas as próximas gerações de mulheres sintam que o lugar delas é onde elas quiserem. A mulher não está praticando esporte para provar que ela pode ser bonita praticando esporte, que a gente está lá para ser boa, para ser campeã. Inspirar os outros, mostrar que é possível, usar a minha história para o bem. Com mais resultados no esporte, eu tenho mais voz. Vou ter mais pessoas ouvindo o que eu tenho para falar. Legal. Antes de chamar a Aline aí, também gostaria de falar um pouquinho, que eu já acompanhava a Aline, eu estava lá nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, enfim, e toda essa história olímpica, principalmente a mulher dentro das Olimpíadas, é uma coisa muito marcante, que a gente vai discutir um pouquinho aqui. E Aline, fala um pouquinho aí pra gente aí, depois do vídeo, enfim, se quiser já falar um pouquinho aí dessa sua última experiência em Tóquio, fica à vontade. Eles que me trouxeram de volta para o sonho olímpico. Pouca gente sabe, mas eu fiz jiu-jitsu uma época que eu não estava tendo condição de treinar wrestling. Morei no Paraná, lá em Curitiba. E se não fosse pelo projeto do SESI, eu não teria voltado para o wrestling. Talvez eu tivesse ficado no jiu-jitsu mesmo. Sempre gostei de treinar, tal. Não é fácil ser atleta. A gente escuta isso, as meninas também falaram. E a maior realidade é que é literalmente uma luta para poder lutar. Então a gente luta muito para poder fazer uma coisa que a gente ama e para poder representar. O SESI me deu todo o apoio esses anos, e aí participar da segunda Olimpíada, né? A do Rio foi incrível, lutar em casa, assim, sem palavras para descrever, e essa agora de Tóquio foi uma experiência muito única, né? A pandemia trouxe muita coisa de diferente para os Jogos, mas toda a superação, toda a dificuldade desse último ciclo foram coisas assim que com certeza vão marcar demais a minha carreira e só vai deixar aprendizado, já que eu não consegui a medalha também. Mas eu gosto de dizer que a nossa trajetória ela é tão difícil que não tem como não ganhar demais no caminho, né? Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu me tornei hoje, eu vou usar na minha vida pós-atleta de rendimento, com o meu projeto social, Me Empodera, e a gente usa muito no SESI com a pedagogia do exemplo, que é justamente inspirar o outro, né? Mostrar para as crianças que elas podem ser o que elas quiserem, e em qualquer trabalho que eu escolher fazer aí depois. E obrigada a vocês, eu estou adorando o painel, eu acho falar da mulher no esporte é uma coisa importante, a gente tem que ter espaços e momentos dedicados para isso, então parabéns e obrigada pelo convite. Legal, legal. Parabéns novamente, Aline. Quero até falar um pouquinho exatamente da mulher no esporte, um pouquinho dessa história. Provavelmente você deve saber, até fazendo um paralelo com as próprias Olimpíadas de Tóquio. A última Olimpíada foi em 64 em Tóquio, e a gente teve uma mulher só. Teve todo esse problema agora com o uniforme da seleção. Engraçado que a Aida foi disputar, né? Salto em distância, ela teve o melhor resultado da nossa história até 1996. Ela conseguiu ficar em 4º lugar no mundo. E interessante que o esporte estava proibido de ser praticado por mulheres até aqui no Brasil, né? E ela foi sem técnico, sem uniforme, sem tênis, e conseguiu um dos nossos melhores resultados da história, né? Então é uma coisa marcante, emocionante e assim engraçado, né? Porque
Em Tóquio a gente teve uma, e hoje a nossa delegação, né, que foi nas últimas Olimpíadas, 50% eram mulheres. Então foi a primeira vez na história que foi dividida a nossa delegação, 50% homens, 50% mulheres. E aproveitando esses dados aí, eu quero falar com vocês três. Pode começar aí, Aline, como que vocês sentem, né, essa evolução, se realmente isso só são dados, se realmente hoje as mulheres têm mais espaço, vocês sentem que são mais queridas, mais assistidas, a torcida torce por vocês, enfrentam o machismo, enfim. Gostaria de falar um pouquinho sobre isso com vocês. Quiser começar da Aline, depois a gente passa aqui. Bom, é um dado importante a participação, né, nos Jogos, né? Foi nos Jogos, não foi só na equipe do Brasil, essa equiparação de 50%, mas, infelizmente, eu não acho que a gente só tem a comemorar. Eu, por exemplo, pratico um esporte, o wrestling, ou a luta olímpica, e para quem não sabe, ele é dividido em duas modalidades, o estilo livre e o estilo greco-romana. O greco-romano é o estilo mais antigo daquela época, onde os jogos só eram praticados entre o intervalo das guerras, né? Nas Olimpíadas da Era Antiga, quando a mulher era proibida de pisar no ginásio, ela não entrava dentro do ginásio nem para assistir e não praticava o esporte. Quando a gente vê as figuras gregas deles praticando esportes, aqueles esportes mais antigos, né? Então era greco-romana, boxe, atletismo, a gente pode ver que nas figuras eles estão sempre pelados. Um dos motivos deles estarem pelados é para que não tivesse nenhuma infiltrada ali se atrevendo a praticar um esporte que naquela época era estritamente proibido para mulheres. Nas Olimpíadas dos dias de hoje, da era moderna, o primeiro esporte, os primeiros esportes a integrarem, a greco-romana fez parte. Somente com o estilo greco-romana, somente com os homens. O estilo livre foi inserido depois, com homens apenas, e mulheres só foram permitidas nos Jogos Olímpicos na minha modalidade em 2004. Ainda assim, até os dias de hoje, eu sou proibida a participar da greco-romana. Eu, Aline, sou proibida de lutar o estilo greco-romana. E o que a gente escuta nos bastidores, até de oficiais, né? Eu só não tenho essa resposta oficialmente escrita através de um e-mail ou uma carta de declaração, é que a mulher não luta greco-romana porque exige muita força e talvez fosse me machucar ou machucar o seio, já que na greco-romana a gente não usa as pernas, só usa o tronco. Outra coisa são as categorias de peso. Para mulheres no wrestling, a máxima categoria é 76 quilos. No UFC, as categorias de peso são baixíssimas para mulheres também, enquanto para homens tem até 130 quilos. E, mais uma vez, as desculpas que a gente escuta extraoficial é que ficaria muito feio uma mulher de malha lutando. E aí, quando a gente ouve isso o tempo todo, me agride, porque a mensagem, quando me diz que eu tenho que estar bonita lutando, que essa estética é uma preocupação com a mulher e não é com o homem, é que eu estou ali apenas para enfeitar, para ser bonita. E, na verdade, não é por isso que eu pratico meu esporte. Eu não estou ali para ser bonita. Naquela hora eu só quero performar. Eu quero lutar, eu quero vencer como qualquer outro atleta, como qualquer outra pessoa. Então, eu ainda sinto agressões o tempo todo no esporte, no meu esporte principalmente. Eu tenho um estilo de luta muito mais no tronco, eu não ataco muito a perna. E quem sabe se eu tivesse podido praticar a greco-romana, quem sabe quantas medalhas mundiais e olímpicas eu já não teria, né? Se eu fui capaz de chegar a ter medalhas mundiais inéditas até os dias de hoje, 15 anos, e as minhas medalhas mundiais ainda estão inéditas, no estilo livre, que não é o que eu mais me identifico, se a oportunidade de praticar a greco-romana me fosse dada, quem será que a Aline não seria? Né? E o motivo que me impede é estritamente machista. Então, comemorar um dado de 50% de participação de mulheres, para mim ainda não é o suficiente. Eu não vejo muito a comemorar. Eu tenho que continuar lutando, porque essa luta está só no começo. Você comentou, Iva, né, da proibição de mulheres, né, no Brasil no esporte. Pouca gente sabe, mas a gente foi proibida durante 40 anos, e não era de qualquer esporte, tá? Era dos esportes considerados masculinos. Então, a mulher não podia lutar, não podia jogar bola, né? Ela podia dançar, né? Ginástica rítmica. Nos Jogos Olímpicos teve uma equipe que participou com calça legging, porque normalmente a roupa delas é sempre aquele maiô, colã, para expor bastante corpo, para expor a sensualidade, a feminilidade, ou seja, para mostrar mais uma vez que a mulher está ali nos Jogos, ela é aceita ali para ser bonitinha e deixa força para o homem. Em falar nisso, eu não vou me estender muito aqui não, mas se a gente pegar um dicionário antigo
de 1960, por exemplo, e procurar o significado de masculino e feminino, masculinidade e feminilidade, no masculino a gente vai ver coisas do tipo virilidade, enérgico. O esporte tem tudo de energia, tudo no esporte relacionado ao esporte relacionado à energia. Como que essa palavra um dia pode ter sido relacionada ao homem? E aí, quando a gente vai no significado de feminilidade, está lá, oposto do masculino. Então, toda essa sensação, né, de que, feminista falando, né, que existe machismo, feminista com mimimi, dizendo que é oprimida pelo machismo, na verdade, não é só uma sensação. Foram leis, né, que proibiram a gente de praticar esportes, foram significados que a sociedade deu. Inclusive, infelizmente, Barão de Coubertin, né, o criador das Olimpíadas da Era Moderna, teve várias declarações dele dizendo que achava indecente as mulheres praticando esporte. O dado de 50% é um dado importante, é um primeiro passo, mas ainda não é motivo de comemorar. Infelizmente, no nosso esporte, principalmente nos esportes de luta, o machismo está muito presente e tem muita coisa ainda para combater. Legal, Aline, fica até difícil comentar depois do que você falou, dessa aula que você deu pra gente. Eu concordo 1000% contigo. Aposto que se essa plateia tivesse cheia, todo mundo ia estar te aplaudindo, porque é isso mesmo. Eu já estudei bastante, eu vivo esporte, né? É o que eu fiz a minha vida inteira, então eu sei essa dificuldade, mas sei de fora, né? Eu não vivo como vocês vivem, por isso que é muito importante vocês falarem, aproveitarem esse canal para estar falando. E, enfim, obrigado aí pela aula. Realmente era uma provocação que eu queria fazer para vocês, de mostrar, né, esse número, mas eu queria que a realidade, né, fosse falada, né? Então, muito bom, principalmente nessa realidade olímpica. Agora eu quero trazer um pouquinho mais pro MMA, né? Que a gente está falando com duas atletas aqui do UFC, que também, né? Vou passar a palavra para elas, mas depois eu vou dar alguns dados, né? O UFC mesmo, vou até dar uns dados antes. O UFC mesmo, o próprio Dana White, ele era contra, né, lutas femininas, né? Ele deu várias declarações, só que ele descobriu um diamante chamado Ronda Rousey, que foi uma das maiores estrelas do UFC até hoje, recordistas, enfim, uma judoca olímpica, por sinal. E a partir disso ele mudou, né? Hoje no UFC a gente já teve mais de 182 lutadoras e as lutas femininas são responsáveis por uns 18% no UFC. Teve umas 400 e poucas lutas no último ano no UFC. E tudo começou em 2013. E vocês, né? Eu acho que é um pouquinho desse fruto, né? Porque 2013 ali começou no UFC e as coisas começaram, acho que, a caminhar mais. Então, eu vou passar a palavra para vocês para contar também um pouquinho das dificuldades, o que vocês passaram, machismo, enfim, o que vocês precisam superar. Quem que começar? Vai. Bom, realmente é muito triste ver as justificativas que eles dão, né, para tirar as mulheres desse meio, principalmente no meio de luta. É muito mal visto mulher. A gente está melhorando, mas como a Aline disse, é uma luta diária. E o UFC, a primeira luta feminina foi em 2013 e foi justamente o ano que eu comecei a treinar Muay Thai. Então, assim, eu tive um pouco de sorte, eu diria, de começar nesse momento, mas a caminhada é árdua e tem muito a crescer ainda. Perfeito. Maíra, conta um pouquinho aí pra gente. Bom, você tinha até falado que tinha pensado em desistir, né? Por quê? Então, na verdade, assim, né? A minha família não gostava muito e a mãe não apoiava muito e atletas, no geral, têm muito problema com lesão, né? A gente se lesiona muito. E eu não via muito um caminho para continuar seguindo. Eu sabia que era meu sonho, assim, que eu conseguiria fazer aquilo, que eu era boa fazendo aquilo, mas eu não as lesões e a minha família estavam me fazendo com que eu desistisse. Mas como eu acredito muito em Deus, eu acredito que tudo tem um propósito, deu certo e a gente voltou para o caminho certo. E hoje a gente voltou para essa luta aí, que é mostrar que as mulheres podem, que a gente pode conquistar, que a gente pode chegar lá. Só que a gente também não pegou uma estrada tão difícil quanto a Aline justamente por causa da Ronda.
quando eu comecei a treinar, quando eu entrei no UFC, o UFC já queria muitas meninas, exatamente por causa da Ronda, só que um ponto que ela tocou realmente é uma coisa que às vezes nos incomoda muito, o ponto de você ter que ser muito... eles, na verdade, eles querem mais um personagem do que uma lutadora, né? Eles querem mais um rostinho bonito, uma pessoa que fala bem, que vai vender, do que uma lutadora. Isso é um ponto que ainda incomoda a gente, porque a gente está lá para realmente performar, para lutar, para mostrar que a gente pode, que a gente consegue, que a gente pode mudar a nossa vida, a vida da nossa família, a vida da nossa comunidade, e às vezes não funciona bem assim. Às vezes eles querem mesmo mais um personagem do que um atleta de verdade. Sim, principalmente o público, né? Eu acho que o público ali que assiste também, né, cobra isso e, enfim, já ouvi bastante aí no nosso meio esse tipo de comentário e, bom, é lamentável, mas que bom que existem Alines, Glórias, Maíras, brigando e alcançando, né? Eu quero puxar agora um pouquinho para empreendedorismo, porque eu acho que a nossa audiência aí, a grande maioria são empreendedores, né? Então eu quero fazer mais uma provocação para vocês, porque a vida do empreendedor ela é cheia de desafios, desistências, voltas, como você, Maíra, desistiu, depois voltou e deu certo. E eu vejo assim, né, até um clichê, né, de atleta, né, coisas que eu falava, enfim, ouço bastante falando, né, principalmente agora nas Olimpíadas, né, o não desistir dos seus sonhos, né. Então, poxa, o atleta recebe uma medalha, tá super ali feliz, aí vão perguntar, o atleta fala, poxa, não desista dos seus sonhos. Algo realmente, né, forte e super legal, mas o que eu queria saber de vocês, o que é não desistir dos seus sonhos? Qual é essa caminhada para chegar à realização? Enfim, eu queria um pouquinho além dessa frase de não desistir dos seus sonhos, que ela é muito importante, mas eu acho que deve ter alguma estratégia, algum treino por trás disso, enfim, gostaria de ouvir de vocês. Quer começar, Aline? Aí volta para a gente aqui. Pode ser sim. Olha, eu me perguntei por muitos anos na minha vida o que a cada desistência, a cada derrota me fazia voltar, né? E chegar a conquistar o sonho, né? Que para mim era o sonho olímpico. E aí eu percebo que, na verdade, assim, eu acho que é um mix de duas coisas, né? Primeiro é encontrar algo que faça sentido para a gente. E aí vem mais um clichê, né? E aquela coisa de, quando a gente trabalha com alguma coisa que a gente ama, parece que a gente nunca trabalhou. E esse clichê, na verdade, ele para mim faz total sentido. Porque a gente ainda é muito educado a procurar algo que a gente seja bom para servir ao outro. E, na verdade, eu acho que a gente tem que encontrar algo que faça sentido na nossa vida e tentar transformar aquilo no nosso ganha-pão. Claro que isso é um privilégio, né? Não é todo mundo que consegue se dar ao luxo de viver fazendo aquilo que ama, né? Então, eu acho que encontrar um propósito no que a gente faz também é um desafio, mas uma vez que a gente encontra algo que a gente pode ser bom e que, ao mesmo tempo, a gente ame, a gente tem que acreditar que, por mais que eu caia 300 vezes, é sempre possível levantar e que esse caminho, no final das contas, enquanto ele fizer sentido para a gente está sendo vitorioso. Então, todo atleta campeão, que as pessoas olham e se espelham, ele perdeu 300 vezes antes. E talvez as pessoas não olhem para a gente enquanto a gente está perdendo, apanhando, caindo, mas é justamente por continuar que um dia a gente ganha, e aí no dia que a gente ganha parece que a gente, né, se consagra ao campeão. Mas todo campeão está cheio de derrota, porque todo campeão teve que aprender a se levantar. E isso é uma coisa que nas lutas eu acho incrível. Toda luta a gente aprende primeiro a cair, aprende primeiro a né, se defender para não se machucar, antes de querer ganhar qualquer coisa, você aprende a não perder, aprende a cair, a não se machucar. E a outra coisa eu acho que é se desafiar, é aceitar que o desafio não vai ser fácil, que o caminho vai trazer um monte de derrota, um monte de vezes que você vai se perguntar o que é que você está fazendo da sua vida. Eu, como empreendedora social no meu projeto, quando eu comecei, eu me perguntava no início, quando você começa a ter colaborador e um monte de gente dependendo de você, da sua ideia, da sua empresa, eu me perguntava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Por que eu fui inventar esse negócio? E às vezes você idealiza de um jeito e você tem que pivotar várias vezes, achar outras formas, contornar, até você, milagrosamente, né, no dia do start, você encontrar isso.
muitas vezes, algumas pessoas, alguns empreendedores, alguns atletas desistem antes do momento, é isso. Desistem antes de descobrir aonde é que esse monte de contorno, onde um monte de desistência e retorno, de falha e de queda vão nos levar. Eu acho que é acreditar no propósito, naquilo que faz sentido dentro do nosso coração, se desafiar todo dia e continuar, porque esse caminho de continuar, ele sempre chega no lugar que a gente nunca imagina, mas que enquanto na trajetória fizer sentido, né, fizer sentido dentro do nosso coração, vai fazer sentido no final. Legal, legal, legal. Só falar rapidinho aí, você falou que tem o seu projeto, dá só uma pincelada aí pra gente. Fala um pouquinho dele. O Me Empodera, obrigada por me deixar falar do meu projeto. Na verdade, assim, eu transformei tanto minha vida com esporte que nas Olimpíadas do Rio 2016, eu parei um pouco para olhar por tanta coisa que eu passei, tanta coisa desafiadora, e eu queria dar um sentido para tudo isso, porque a raiva, alguns ressentimentos ainda estavam aqui dentro. Então, eu acho que para ressignificar algumas histórias que não vão mudar, né, que não tem como voltar atrás e fazer diferente, não tem como tirar vários sofrimentos, era fazer um projeto e talvez usar a minha história, usar tudo que eu passei para mudar a vida de outras pessoas, dar um significado para isso mesmo. Então, eu estou no SESI de Cubatão hoje, então o meu projeto também está em Cubatão, a gente oferece aulas de wrestling e inglês. No primeiro ano foi só para meninas, então quando a gente estava com uma turma bem consolidada de meninas, que elas sabiam que aquele espaço era para elas, que luta era delas, a gente abriu para meninos também. Até hoje a gente tem um número maior de meninas. A gente oferece as aulas de inglês também, porque não é acessível, e qualquer atleta ou qualquer outro profissional que quiser, né, ter a porta do mundo aberta tem que falar inglês. E uma vez por semana a gente fala sobre empoderamento feminino com eles, assim, é um projeto incrível, a gente acha que está ajudando os outros, mas na verdade eu sou muito mais abençoada e ajudada do que eu ajudo, assim, do que eu podia imaginar na minha vida. Treina lá no SESI Cubatão Wrestling, não sei se você conhece ela, é de MMA, enfim. Bom, vamos lá. Quem quer começar aí? Fala um pouquinho, enfim. Posso começar. Qual foi essa caminhada para esse... Não desista dos seus sonhos. Sim, bom, primeiro eu queria parabenizar a Aline pelo projeto dela, que eu achei muito legal. E, bom, como ela disse, a paixão é algo que faz toda a diferença, assim, você continuar batalhando, mas eu acho que o principal é você aprender a crescer no processo e aprender que não é só no dia da competição que é o real ganho ou perda. Porque, na verdade, a gente não perde, a gente tem que aprender, mesmo na derrota, a se reerguer e tirar coisas boas para a gente seguir em frente. Então, eu acho que todo o processo tem que ser levado em conta, não só o dia D, né? E também a persistência de você cair e levantar, porque a caminhada de ninguém, tanto no esporte, no empreendedorismo, qualquer área que for a sua, não vai ser fácil. Então, você tem que respirar fundo quando tiver resultados ruins e ver todo o processo, todo o ganho que você teve e continuar batalhando para o resultado final. Exatamente, né? Saber lidar também com as derrotas, né? Com certeza. Que faz parte, né, da vida, né? Jogo, exatamente. Faz parte, exato. E você, Tara? Eu acho que uma das coisas que eu venho aprendendo, assim, ao longo desse tempo que eu tenho sido atleta, é que a gente não é atleta quando a gente está na academia. Eu tenho aprendido que a gente é atleta 24 horas. Assim como eu acho em qualquer outra área, né? Você não é diretor aqui, você é diretor em tempo integral. E eu acho que isso é uma das coisas que tem sido mais importante, assim, para minha carreira, às vezes eu comi uma coisinha ali, outra ali, que eu sabia que não fazia muito bem para o meu corpo. Então, eu estou aprendendo a viver, ser atleta 24 horas, é descansar, é pagar o preço por aquilo que eu quero. Então, eu quero ser a melhor do mundo, meu sonho é ser a campeã do mundo. Então, não adianta eu querer ser a campeã do mundo, só que nos finais de semana eu estou na balada, eu estou colocando coisas no meu corpo que é o meu material de trabalho que não vai me fazer bem, eu não durmo direito à noite. E assim, eu acho que é para qualquer área, né? Se eu vou montar uma empresa, não adianta eu querer trabalhar só no momento que eu estou lá. Então, eu tenho que ser empresa 24 horas. E assim, eu tenho aprendido, assim, a gente tem levado a vida assim. A gente foca na dieta, foca no peso, tenho focado no inglês, que a Aline falou, que é uma coisa que é muito importante para todo mundo. Eu tenho focado na forma como eu saio, como eu falo com as pessoas.
como eu trato as pessoas, porque eu acho que você não é atleta quando as pessoas veem o atleta quando ele sobe para lutar, mas não, cara, eu sou atleta em período integral, e eu acho que às vezes o resultado no dia ou na competição ou em qualquer campeonato não pode ter sido bom, mas o que eu fiz no caminho é o que vai contar para mim lá no futuro, lá na frente. Às vezes a gente tem que... É difícil isso, porque às vezes a gente treina tanto, a gente se dedica tanto e não tem o resultado que a gente espera, né? Mas, assim, aquela frasezinha clichê, né? Vamos lá nas besteirinhas, né? Que é a mais pura verdade, né? Se você cair no primeiro, você não é digno de chegar no pódio. Se a primeira pedra te fizer cair, você não é digno de estar lá em cima. Então, entre tropeços e entre erros e acertos, a gente vai administrando, e com certeza aquele que nunca desiste... Eu nunca vi um campeão que desistiu, né? Então, eu nunca vi um CEO que desistiu, eu nunca vi um gerente de empresa que desistiu. Então, é assim, é árduo para todo mundo, mas com certeza a recompensa é muito maior. Legal. A caminhada, eu vejo assim, fazendo um resumo, né? Eu acho que o sonho, né, de vocês, ele na verdade ele é um incentivo a mais, né? Só que para chegar nesse sonho vocês precisam batalhar muito, né? Então tem toda uma... Bom, vocês acabaram de falar todo esse caminho até o sonho. Falando em sonho também, realização de sonho, chegar, uma coisa que vocês ainda não tocaram no assunto, vou também dar mais uma provocada aí, porque tá sendo falado bastante, principalmente agora com Olimpíadas, é um dos assuntos mais em pautas aí, programa esportivo, em discussão e tudo mais, que é o apoio, né? Apoio de empresas, apoio, enfim... Nessa caminhada para o sonho, né, ninguém chega sozinho, né? Então você precisa de treinadores, você precisa de equipes de médicos, nutricionistas, enfim. Sozinho ninguém chega, né? E para chegar a gente precisa de apoio, não só apoio técnico, mas apoio financeiro também, né? É muito difícil você chegar. Pode ser que às vezes não venha nem do seu próprio bolso, né? Ele vem de um técnico que acredite, ou de uma empresa, um patrocinador, um amigo. Queria que vocês falassem um pouquinho de apoio, como que vocês estão de apoio no momento, de patrocínio, enfim, gostaria que entrasse nesse assunto, porque acho que é um assunto bem delicado. Eu acho que o apoio está aumentando no Brasil, mas é como a Aline falou da participação das mulheres nas Olimpíadas, a gente ainda está muito longe, né, do que a gente precisa chegar. Então... Podemos começar contigo, Aline, falar um pouquinho do apoio, como que tá, como que você tá, enfim, como foi a sua caminhada, você teve, não teve? Consegue falar um pouquinho pra gente? Olha, na caminhada mesmo, eu vivi a vida de atleta até agora 20 anos da minha vida, um pouco mais de 20 anos. E aí, desses 20 anos, eu posso dizer que em 7, 8, eu tive... Mentira, 12 anos eu tive apoio para valer. Que foi desde 2009, quando eu entrei no SESI, coincidiu quando o programa Bolsa Atleta, eu já estava rodando com o meu primeiro ano de Bolsa Atleta, depois eu entrei na Marinha, eu acabei de sair da Marinha esse ano, fiquei 8 anos na Marinha como atleta, hoje eu tenho a MRV, que me apoia também, mas a maior parte da minha trajetória, no momento que eu mais precisava, que era o momento de base, é muita dificuldade, sabe? E quanto mais você evolui, né? Então, eu fui campeã estadual. Para eu ser campeã brasileira, eu tenho que comer um pouco melhor, eu tenho que treinar melhor, talvez material, técnico. Então, quanto mais você dá um passo, mais dinheiro você precisa para continuar avançando. E o que eu acho muito assim engraçado é que quando a gente está na rua, por exemplo, né, que as pessoas veem assim, você é atleta, você faz o quê? E aquela conversa, né, de ponto de ônibus, todo mundo fala, é difícil demais aqui no Brasil, porque ninguém apoia o esporte. É difícil demais, né, porque o governo não sei o quê. E assim, as próprias pessoas que falam isso são pessoas que se deixavam assistir só futebol e não entender que o momento tudo aquilo que ela consome tem poder. E que se essa pessoa consumir esportes olímpicos, esportes onde tem, né, uma democratização, MMA, outros esportes que não só o futebol, elas estão dando força também para esses esportes, porque dá imagem.
Então, todo mundo gosta de falar que o esporte não é apoiado no Brasil, mas quase ninguém faz um esforço real de dar apoio. Quantas empresas, quantos empresários você vê que começam a ter condição e pensam realmente em dar apoio para algum esporte? Quantas instituições você viu abraçar esportes que não estão na grande mídia, como o wrestling, o meu esporte, da forma que o SESI fez? E isso porque o SESI colocou o wrestling há 12 anos atrás. Hoje em dia, quando as pessoas me perguntam o esporte que eu faço, eu gasto uns 15 minutos explicando qual é a minha modalidade, que as pessoas não sabem qual é. Imagina 10, 12 anos atrás. Né? Então, é assim, pouca gente sabe, mas no Brasil, os esportes olímpicos, boa parte dele é bancado pelo governo. A iniciativa privada não está em cima, porque a iniciativa privada está preocupada com o consumidor, está preocupada com imagem, retorno de propaganda, de marketing, de dinheiro, de consumo. E as pessoas que falam com a gente que o esporte no Brasil não é apoiado, continuam satisfeitas consumindo só futebol masculino. Tá tudo bem para eles, ninguém está forçando, sabe? Porque não vai vir de cima para baixo. As marcas, os patrocinadores, não vão eles querer forçar para os consumidores. Eles vão ver o que o consumidor está interessado e vão oferecer aquilo. Então, eu acho que a gente precisa passar a se responsabilizar um pouquinho. Cada um de nós tem um papel importante e pode fazer a diferença, sabe? Na realidade do esporte, para que ele não seja tão difícil, para que a gente possa mudar o nosso discurso e não ver em todos os atletas essa luta diária que é para se manter defendendo o esporte. E aí vem uma outra coisa muito importante também. Quando a gente para pensar no porquê que o esporte é importante para a sociedade, tem muita gente no Brasil que não defende que o governo tem que investir dinheiro no esporte, que as empresas têm que investir, porque não vem sentido disso. E aí acha que o atleta é pago só para ir lá treinar, lutar, competir, fazer uma coisa que ele ama da vida dele. Essa não é a minha profissão, desculpa, mas o esporte tem um papel importantíssimo na sociedade. Eu tive minha vida transformada através do esporte, e se a gente parar para conversar com metade de atleta, você vai ver que a maioria deles teve a vida deles transformada através do esporte. O esporte é educação. E se ele não andar alinhado sempre com a educação dentro da escola, se o esporte não for usado para inspirar, para mudar a vida de outras pessoas através do que ele ensina, porque o esporte ensina a vida, não tem sentido de ser, entende? Então, muitas vezes as pessoas querem o esporte só como lazer, querem o esporte só como entretenimento. E eu não me considero uma profissional do entretenimento. Para mim, o esporte tem que ser educação, para fazer sentido o investimento que a gente, como sociedade, tem que fazer no esporte. Legal, Aline. Bom, a gente está com o tempinho curtinho aqui, então bater uma bola rápida com vocês. Quiser falar um pouquinho desse assunto também, de apoio, se tem, não tem, se a gente está longe do ideal. Realmente é bem complicado. E como ela disse, os consumidores que acabam guiando para onde vai o patrocínio, né? Normalmente os patrocinadores, as empresas querem chegar já em quem é grande. Em quem está começando lá de baixo, caminhando, dando os primeiros passos, quase não chega a nada. Então, a hora que você já está grande, assim, você já meio que conquistou uma coisa, né? Então, as empresas precisam olhar primeiro para quem está começando, para chegar lá na frente, todo mundo junto. Legal. Maíra? Complicado isso, a gente não tem nenhum apoio também, mesmo a gente estando em eventos grandes, a gente também não tem nenhum tipo de apoio. Eu já cheguei a procurar alguns apoiadores, assim, quando eu estava machucada, que eu não tinha como treinar, me ofereceram emprego, cara, já me ofereceram emprego. É muito engraçado, porque a pessoa falou assim, você faz o quê? Eu falei, não, eu sou atleta. Tá bom, você é atleta, mas você faz o quê da vida? Eu falei, cara, eu sou atleta, né? Não, então vou te dar um emprego. Cara, eu falei, beleza, mas é complicado, assim, mas eu acredito que estamos caminhando devagar, mas acredito muito que vamos chegar lá, através de Glórias, de Maíras, de todos nós que estamos batalhando isso, de Alines, a gente vai chegar lá, com certeza. Legal. Para encerrar aqui, até desse assunto, eu já participei bastante de algumas discussões e eu creio que são 3 pilares, né? As empresas, o telespectador, né? O consumidor e a mídia, né? Sem a cobertura da mídia, a gente não vai conseguir atrair empresas, interesses, até de telespectadores. A gente vê aí as Olimpíadas bombando, esportes, né? Que às vezes as pessoas não conhecem,
com um alto índice de audiência, né? Então, por que a mídia também não, né, não vem junto com a gente e começa a transmitir todos os esportes, dá um espacinho? A gente ama o futebol, mas tem outros esportes aqui no Brasil também. Vamos começar pequeno que a gente chega lá. Bom, só tenho a agradecer. Para mim foi, poxa, um painel fantástico, emocionante, um prazer enorme falar com vocês. Parabéns, sou fã de vocês, sempre na torcida. Tenho certeza aí que vão realizar muitos sonhos com muito esforço. Amém, amém. Bom, obrigada a vocês pelo convite, para poder falar um pouco do nosso esporte, para poder falar um pouco da gente, assim, das mulheres no esporte. A gente está muito grata por isso e ainda vamos sentar e conversar bastante. E dessa vez, Aline, a gente vai bater palma que a gente vai ter chegado lá. Bom, quero agradecer a oportunidade da gente estar falando um pouquinho aqui e parabenizar todas as mulheres, atletas, não atletas, todas elas que batalham, e vamos continuar na luta e que vamos chegar no nosso resultado. Pode falar, Aline. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Foi ótimo compartilhar com vocês essa tarde, essa conversa. Adorei conhecer um pouco mais da história de vocês duas. Vocês são incríveis, inspiradoras. Obrigada por dividir. Obrigada, Ivan, pela mediação. Imagine. O prazer é todo meu. Então, fazer o encerramento, passar lá para a Beth. A Beth também, que é super ligada aí nos esportes e tá dando um show de apresentação. Beth, quando estiver lá na Globo, lembra da gente. Beijo, aqui, dá um espacinho pra gente. A Aline tá te mandando um beijo. Ah, Ivan, essa foi boa, mas eu tô aqui na Fiesp, no CJE, Comitê de Jovens Empreendedores. Quer coisa melhor? Valeu, deu um show também aí, Ivan Jatobá, meu colega aqui na diretoria do CJE. E as mulheres arrasando. Vibrei muito aqui, Aline, Glorinha, Maíra, enfim. Seguimos juntos nessa jornada de muita luta, mas também de muito contentamento, satisfação, enfim, altos e baixos, faz parte.